Olá pessoal, vamos começar mais uma conversa sobre educação e espiritualidade. E o tema de hoje é um tema que nos provoca muito: Jesus e família. O que pensar sobre esse tema? Como será que a gente pode abordar esse tema às luzes da crença, da filosofia espírita, linkando com o mundo atual, com tudo isso que nós vivemos hoje? Vamos começar? Então, gente, para a gente começar essa conversa, vamos pensar o seguinte: quando se fala em família de Jesus, se cita dois personagens, José e Maria. Mas vamos pensar um pouquinho melhor e vamos contextualizar de uma forma mais histórica a questão da família de Jesus. Geralmente a gente vem e ouve muito, vem também de uma crença que Jesus era um menino que nasceu numa manjedoura porque era muito pobre, porque a família de Jesus não tinha recursos nenhum. Gente, não é bem assim, né? Vamos lá para a história, saber um pouquinho quem eram os carpinteiros e a que grupo social pertencia Jesus. Naquela época de Jesus, tem o historiador Flávio José, ele cita muito isso. Os carpinteiros eram uma categoria de um grupo social que fabricava tudo que uma casa podia ter, tudo mesmo, desde a porta até a cadeira. Porém, fabricava para aqueles que podiam pagar. Isso quer dizer o quê? Que eles faziam, eles articulavam, eles desenhavam, faziam uma engenharia e vendiam aquilo para os senhores. Naquela época, o império que governava era o Império Romano. Herodes era o governador, mas ele tinha 2 filhos. Os Herodes se dividiam entre nomes específicos, mas era o mesmo nome, tá? Herodes Antipa, Herodes Agripa. Então, quem podia pagar e toda aquela parte dos grupos da realeza, vamos dizer assim, que era do imperador, eles procuravam os carpinteiros para que se fabricasse conforme eles queriam os seus móveis também. E isso gerava lucro, dinheiro. Então, quando a gente pensa em José, a gente não pode pensar, é um erro histórico e filosófico, pensar em José como aquele carpinteiro muito pobre. Não era assim, gente, não era assim. Claro que com a saída às pressas da família de Jesus para o Egito, transitando ali, eles tiveram que se alojar numa casa, pedir uma noite numa casa que pudessem descansar, mas aquilo ali, esse fato, esse movimento ali, não representa essa questão financeira sem recurso nenhum da família de Jesus. Vamos lá agora, lá para os evangelistas, tá? Deixa lá as questões históricas, mas é bom que a gente sempre contextualize historicamente, né? Então vamos lá para os evangelistas, vamos pegar Marcos e Mateus, e eles dão notícias, tanto Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao 21, e o Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, eles nos trazem uma notícia curiosa. Jesus chega com a multidão, né, que era uma turba eram pequenos grupos. Ele chega, se senta para começar uma conversa entre todos aqueles que estavam com ele. E aí, de repente, chega alguém e diz assim: Rabi, tua família te chama, tua mãe e teus irmãos. E ele responde, segundo os evangelistas, da seguinte forma: quem é minha família? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Essa é a minha família. Gente, aí a gente começa, opa, peraí, Jesus foi indiferente com a própria família, esses evangelistas estão sendo meio fajutos. Mas não é bem assim. Não é bem assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe aqui para vocês, tá? Tem um capítulo que fala sobre isso. E o capítulo justamente tem o título de Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pegando essa frase, essa notícia que trazem os evangelistas para nós, Mateus e Marcos. Certo? E aí, muito curiosamente, eles terminam, basicamente os dois muito parecidos, dizendo o seguinte, ó: eis aqui minha mãe e meus irmãos, apontando para a turba, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã. Também está aqui. Né? Então vamos pensar o seguinte: o que Jesus queria ensinar com isso? Tudo que Jesus fazia era pedagógico, lembra? Está lá nos meus vídeos anteriores. Tudo que Jesus falava, a forma como ele se comportava, os seus gestos, tinha um objetivo: ensinar, orientar. E aí ele vem com esse novo ensino. Mas o que será que ele queria dizer com isso? Porque, essa é a grande pergunta, vocês já se perguntaram por que Jesus, primeiro, não foi atender a sua família? Segundo, alguém de vocês já se questionou por que Maria não acompanhava Jesus? Vocês sabiam disso? Que Maria não partilhava da crença de Jesus? Maria era judia, como José. Eles tinham as suas tradições já. Mesmo que Jesus praticasse alguns pontos daquela tradição, para se inserir, para conversar com eles, eles não seguiam Jesus. A crença de Jesus não tinha crédito. Tanto que João, no capítulo 7, diz isso. Ele não tinha crédito entre a sua própria família. Pode procurar lá no Evangelista João. Então Maria não acompanhava Jesus. O que não quer dizer, gente, por favor, que ela não tinha zelo de mãe, afetividade, uma amorosidade incrível. Por isso que ela foi escolhida, e foi escolhida assim, tá? Mas eles não partilhavam das ideias de Jesus. Mas Jesus lança isso. Jesus não se ofende, não esqueça, ele é um espírito crístico evoluído. Ele não se ofendia porque não conseguia partilhar com a própria família. No entanto, ele amava todos incondicionalmente. Mas essa sacada aí de questionar quem é minha mãe e quem são meus irmãos e não ir atendê-los, nos traz um ensino. Pensando da seguinte forma, de que o ponto base da doutrina do Cristo é educação segundo a lei divina, e educação segundo a lei divina é pensar na lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade. E a lei, gente, ela não tem ali personagens. Na lei divina não existe personagens. Existe uma grande família universal, cósmica, onde todos somos irmãos, filhos de um Criador. Certo? Então Jesus também queria demonstrar que todos aqueles que sofriam, que partilhavam com ele, que comungavam com ele, que precisavam dele, também eram a família dele. Aliás, estes eram a família dele, porque ele precisava aliviar. Mas como assim? Por que estes eram a família dele? Porque o grande ponto e a grande importância da família é, primeiro, nos dar suporte material e emocional, nos preparar emocionalmente, nos levantar quando a gente precisa, mas principalmente o ponto base
da família, gente, é seguir nos orientando com esperança. Esse é o ponto básico, porque a gente não cai se a gente tiver uma família segura. A gente sofre com o mundo, e todos aqueles que Jesus conversava eram sofredores. A gente sofre no mundo, mas a nossa família, ou seja, aqueles que nos acolhem sem nos cobrar nada, apenas por amor, aqueles nos dão esperança para seguir. Eles às vezes não seguem conosco, porque os nossos passos somente nós podemos dar, e era o que Jesus fazia. Quando ele dizia, levanta-te e agora anda, vai e não tornes a pecar. Ele não ia com as pessoas, ele dava a orientação, dava a sugestão da educação e dava a esperança. Enchia o coração das pessoas de esperança, dizendo, vai que vai dar certo. E é isso que a família tem que fazer. Esse é o papel da família. Esse é o papel dos tutores hoje com os pequenos. Eu não preciso estar o tempo todo ao teu lado, mas eu preciso estar atento a ti, para que quando tu te sentir isolado, enfraquecido, caído, eu vou te dar a mão, vou te levantar, vou te dizer que eu estou aqui, mas vou te dar o sopro da esperança, que vai fazer com que tu tenha coragem para seguir. Esse é o papel da família. Então Jesus, sabendo ali que ele era um grande educador, ele fazia isso com os sofredores. Essa era a família dele. Os sofredores precisavam dele. A vida naquela época, dentro da cultura judaica, era muito sofrida. Sob a guarnição do Império Romano, muito mais. Misérias, doenças naquela época. Então Jesus fazia isso. Ele dava o caminho com a esperança. Esse é o principal ponto. Mas não era uma esperança estática, dizendo assim, calma, vai ficar tudo bem, espera. Não. Ele dizia, levanta, confia e vai. Ninguém te condenou, eu também não te condenarei, quando ele fala para Madalena. Né? Não vai, olha a recomendação, vai e não volte mais a pecar. A esperança de Jesus é dinâmica, como deve ser a esperança. E como deve ser aqueles que nos amam, aqueles que nos amparam, devem nos tratar. E vice-versa. Para nós, que os que ainda não são, que vão ser tutores de pequenos, tem que dar tem esse suporte para as crianças. Assim como nós gostamos de receber quando nós estamos enfraquecidos. E aí eu quero trazer para vocês um conceito do apóstolo Paulo sobre família. Família é toda aglomeração egrégora que partilha de ideias, partilha de afetos e principalmente se ama mutuamente. Ou seja, a ideia que Paulo quer trazer não é de um núcleo pequeno com 5 pessoas. Ele falava muito em família linkado à comunidade. Gente, vamos pensar em Jesus? Como é que era essa questão da comunidade? Vocês acham mesmo que a comunidade de Jesus, a família, iria se restringir a 2 personagens, 3? João Batista era primo dele, Isabel. Ele era um espírito forjado no amor. Ele era um espírito crístico, evoluidíssimo. Ele era o caminho. Ele era o mestre. E o mestre faz o quê? Abraça a todos. Essa é a minha família. Ensinava que se um caísse, o outro erguia. E é isso que nós estamos precisando, de comunidade. Pensar na família quanto comunidade. Essa história de super proteger e de querer o bem somente para o meu grupo, para a minha família, é completamente descolada da ideia que Jesus gostaria de trazer para nós. É um erro de interpretação pensar assim, e além de um egoísmo tremendo. Primeiro os meus, aos outros nada. É isso mesmo? Então, gente, o vídeo de hoje é para que a gente pense, eu trouxe alguns dados para vocês, para que a gente pense sobre quem é minha família, quem é minha mãe e meus irmãos. Porque pensar em mãe não é pensar numa única personagem exclusiva na nossa vida, ela tem uma importância
indescritível. Mas nem toda aquela que dá à luz é mãe. Às vezes a mãe é aquela que nos acolhe, às vezes a mãe é aquela que tira do abrigo e traz para dentro do coração. Certo? A ideia de família, ela tem que ser uma ideia de partilha, de comunhão, sem julgamento, de apoio e de esperança, uns com os outros, se apoiando, erguendo e encorajando. Essa é a ideia de família que nós podemos ter. Essa é a ideia de família que Jesus gostaríamos que tivesse. Porque mesmo que a gente deva se modificar intimamente, nós só vamos conseguir uma redenção no coletivo. Então vamos pensar o seguinte: família quanto comunidade, Paulo estava certo. Estava certo porque ele entendeu Jesus. Família quanto comunidade, quanto grupo, que eu sou também responsável, não importa o meu papel, em erguer, em abraçar, em ajudar no caminho e na jornada. Certo? Então, muito obrigada. Fiquem com o próximo vídeo, comentem aqui, sigam a página se vocês gostaram. Tchau, tchau.